Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui hoje com a unidade temática Grandezas e Medidas para estudar o objeto de conhecimento, volume, medida de volume. E vamos aprender também como calcular a medida do volume de um cubo e de um paralelepípedo. Então, vamos lá, acompanhe a leitura até o final para compreender o objeto de conhecimento e, em seguida, realizar as atividades propostas com maior autonomia, não é isso? Então, vamos lá. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. Para medir o volume de um sólido, é necessário definir a porção do espaço que corresponde a uma unidade de medida. Depois, o volume do sólido é igual ao número de vezes que a unidade de medida cabe no sólido ou em quantas dessas unidades o sólido se pode decompor. Vamos ver o exemplo pegando como unidade de medida o cubinho. Se um cubinho é igual à unidade de medida de volume, então nós vamos ter aqui uma figura que vai ter três cubinhos. Então, o volume dele é 3 cubinhos. Temos aqui, quantos cubos tem essa figura? Sabemos quantos cubos é formado este paralelepípedo, basta contar. Contando aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, este paralelepípedo é constituído por 8 cubos. Essa é a capacidade dele em volume. E essa figura? Preste atenção que existem cubos que não se conseguem ver. Mas é possível calcular seu volume? Com certeza, né? Então, veja só. 1, 2, 3. Comprimento, 3 cubinhos. Largura, 1, 2. E altura, 1, 2. Então, basta contar, ó. Se aqui tem 3, atrás também tem 3. Aqui tem 3, atrás também tem 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3 que está lá atrás, 12. Então, a unidade de medida é o cubinho, o volume desse paralelepípedo é igual a 12 cubinhos. Gente, nesse objeto de conhecimento, nós podemos também estudar sólidos congruentes e sólidos equivalentes. Nós já sabemos o que é congruentes e o que é equivalentes. Congruência nós estudamos nas figuras planas e equivalência nós estudamos nas frações. Mas veja só, gente, quando nós temos a palavra congruente, nós já aprendemos que congruente tem um sentido de igual, semelhante. Temos aqui as figuras ao lado aqui que são congruentes, elas podem ser levadas a coincidir ponto a ponto. Como assim? Se eu sobrepor a figura, que é um quadrilátero, né? Preta sobre o vermelho, vai ficar uma sobreposição perfeita, coincidindo ponto a ponto, né? Ó, esse vértice aqui vai ficar sobre esse vértice. Então, você vai perceber que eles vão ficar bem encaixadinhos. Isso é congruente, porque eles têm que ser igual, tem que ter mesmo formato. E, no entanto, eles são equivalentes, porque se eles são iguais, mesmo tamanho, mesmo formato, eles são iguais. Mas existe uma diferença entre congruência e equivalência. Nem sempre equivalentes têm o mesmo formato. Vejamos, os sólidos equivalentes têm o mesmo volume, podendo ou não ser congruentes. Então, veja só, gente. Essas duas figuras aí são congruentes porque elas são iguais, têm o mesmo formato, podem ser coincididos ponto a ponto. Já esses sólidos aqui, eles não são congruentes, mas eles podem ser equivalentes. Vejamos, sólidos equivalentes são aqueles que têm o mesmo volume,
Tomando como unidade de medida A, que é o cubinho, nós temos o sólido B, que é um cubo, que tem 8 cubinhos. Temos o sólido C, que também tem 8 cubinhos. Eles são equivalentes, mas não são congruentes. Por que não são congruentes? Porque não têm o mesmo formato, não podem ser sobrepostos e ficar perfeitamente, ponto a ponto. E o D, que também é equivalente. São equivalentes, mas não são congruentes. Espero que vocês tenham compreendido. Qual será a forma para o cálculo de volumes? Vejamos. O volume do paralelepípedo retângulo. Vamos considerar o paralelepípedo retângulo da figura, no qual temos o comprimento, identificado pela letra C, a largura pela letra L e a altura pela letra H. De modo prático, obtemos o volume do paralelepípedo multiplicando comprimento, largura e altura. Ou seja, o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, gente, para calcular o volume de um paralelepípedo, de um cubo, basta você fazer esse cálculo. Obter a medida do comprimento, da altura e da largura e multiplicar. Você vai obter a medida do volume da figura. Vamos ver essa figura aqui. Como calcular a medida dela sem contar os quadradinhos? Nós já calculamos uma vez, mas contando. Mas agora nós vamos calcular usando a fórmula. Então, primeiro obtém o comprimento, 1, 2, 3. Depois a largura, 1, 2. E por último a altura, 1, 2, 3. Então, nós vamos ter comprimento 3, largura 2 e altura 3. Basta multiplicá-los. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Temos como unidade de medida o cubo, então, 18 cubos. E esta? Vamos calcular obtendo as medidas. Unidade de medida, já sei que é cubinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Largura, 4 cubinhos. Comprimento, desculpem. Largura, 1, 2, 3. E altura, 1, 2. Então, vamos multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 cubos. Então, gente, a unidade de medida para medir volume é metro cúbico, identificado pela letra M elevado a 3. Nós lemos esse símbolo aqui de metros cúbicos, certo? Cada unidade de medida, quando você calcula, você tem que representar metros cúbicos, tendo como unidade de medida isso aqui, Quando é cubinhos, na frente vai ser cubos, mas temos como a unidade de medida padronizada, esse aqui é metros cúbicos, ok? E assim por diante, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, decímetros cúbicos. Temos aqui, as unidades de medida padronizada. A unidade fundamental é o metro cúbico. Quais são os seus múltiplos? Decâmetro, hectômetro e quilômetro, que são as medidas maiores. E os submúltiplos são decímetros, centímetros e milímetros, que são as unidades de medidas menores que os metros. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, ok? Então, essas são as unidades de medida padronizada da medida de volume. Para medir o volume de líquidos, usam-se medidas de capacidade. Então, gente, 1 decímetro é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros. Certo? Agora, vocês vão resolver essa situação.
Uma caixa de chocolates tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes medidas: 4 metros de altura, 3 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Qual o volume dessa caixa? Então, vocês vão calcular usando a fórmula, multiplicando as medidas para obter essa medida desse paralelepípedo, ok? Agora vamos para a medida do cubo. Calcular o volume de um cubo, necessitamos das seguintes fórmulas. Mesma fórmula. Nós sabemos que um cubo tem medidas iguais, tanto a altura, comprimento e largura. Para ser um cubo, tem que ter essas medidas iguais. Então, basta multiplicar. Altura vezes largura vezes comprimento. Certo? Quero construir uma piscina de 5 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Qual o volume de terra que devo ser retirado? Então, nós já sabemos, gente, que para calcular, já sabemos que tem medidas iguais. Então, é uma piscina que tem o formato de um cubo. Então, nós já sabemos que a regra é multiplicar as medidas das arestas, altura, comprimento e largura. Então, vamos ter que 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 metros cúbicos. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Em seguida, eu vou propor as atividades no livro de vocês e bons estudos. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço em cada um de vocês.